Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz a marcenaria da minha ilha. Comecei recebendo o MDF já todo cortado e etiquetado, de acordo com a minha encomenda. Eu fiz a encomenda das peças antes de terminar a parte de porcelanato, só que no meio do caminho eu decidi fazer a saia da ilha, que é aquela borda frontal com 8 centímetros de altura, ao invés de 7 do meu projeto inicial, porque achei que ficaria mais bonito. Daí eu analisei o projeto e vi que comportaria modificação. Por isso estou cortando 1 centímetro de cada peça lateral dos módulos para que eles caibam no lugar. Para facilitar o MDF escorregar na bancada da serra e também para evitar riscos, eu coloquei esse pedaço de corino com o avesso para cima e deu muito certo. Para passar a cola de contato, como podem ver, eu agrupei as peças por tamanho e as separei entre altas e baixas para que a cola de um grupo não borrasse o outro. Desta vez eu usei um pincel de silicone para passar a cola, porque estava ainda em fase de experimentação para descobrir qual o melhor método. Hoje eu posso afirmar que eu prefiro a espátula para isso, pois espalha melhor a cola. Mas o pincel de silicone também tem as suas vantagens, porque rende uma verdadeira terapia para efetuar a limpeza dele depois. É só deixar secar um pouco a cola e ir tirando com os dedos. Eu acho uma delícia fazer isso. Depois de alguns minutos de passada a segunda demão de cola no MDF, é hora de desgrudar as peças para colar as fitas. Nas fitas é necessária apenas uma demão de cola, porque ela não é tão absorvente quanto o MDF. A colagem das fitas é bem simples. É só centralizar para que sobre um pouco de cada lado, já que a fita tem 22 milímetros e as tábuas de MDF, neste caso, tem 15 milímetros de espessura. Na hora de colocar uma peça sobre a outra, é bom observar que eu coloquei as peças de forma que a sobra de fita fique livre em cada lado da pilha, para não forçar, porque ainda não estão totalmente fixadas. Descobri tardiamente que separar as peças grudadas com essa lâmina de espátula é bem mais fácil. Sofri tanto para desgrudar as peças menores que fazia até caretas. Depois de todas as fitas coladas, agora é a vez de firmá-las no lugar. Para isso eu uso um pedaço de tecido velho, que tem que ser velho mesmo, porque vai rasgar. Envolvo num pedacinho de MDF para apertar todas as fitas antes de fazer o acabamento. O tecido evita de riscar ou danificar a fita de borda. Para dar acabamento nas fitas, eu começo cortando as pontas com o estilete sobre uma tábua para não cortar a mesa. Em seguida, dou um pequeno cortinho no início da fita com o estilete, só o suficiente para iniciar o corte com um pedaço do próprio MDF. Este método de corte é válido e eficiente, mas como eu gosto de testar as coisas, hoje em dia eu já não corto as fitas com MDF mais, mas eu utilizo uma espátula grande que perdeu o cabo, aquela mesma que eu usei há pouco para separar as peças que estavam grudadas. O bom é que com a espátula não há necessidade de cortar o comecinho com o estilete. Esse trabalho de colagem e acabamento das fitas de borda também é oferecido pelas lojas de MDF mediante pagamento à parte. Mas como a quantidade de cortes de MDF branco era muito grande, eu pedi esse serviço apenas para as portas e frentes de gavetas, porque a grana estava curta na época. Mas o serviço vale muito a pena se puder pagar, porque é um serviço bastante trabalhoso, mas não é ruim de fazer não. Eu até acho bem satisfatório, mas é que toma muito tempo. Gente, parece que o YouTube anda modificando o alcance dos vídeos, então é muito necessário o seu like e o seu comentário, que ajuda a engajar e assim o YouTube entrega para mais pessoas. Comente qualquer coisa, pode ser a cidade de onde você me assiste, assim mata a minha curiosidade quanto ao alcance dos meus vídeos. E se você estiver assistindo nos primeiros 7 dias, aperte o botão do hype, que ajuda muito também. E não esqueça de inscrever-se no canal para não perder os próximos conteúdos, porque tenho ainda muita coisa para mostrar. Muito obrigada. Depois de todas as sobras de fitas cortadas, eu faço uma limpeza do excesso de cola com um paninho com querosene. Tem no mercado produto próprio para isso, mas para mim o querosene foi bem eficaz e não deixou manchas em nenhuma peça de MDF até agora. Chegou o momento do acabamento final. É a fase mais demorada de todas, mas para mim é também a mais satisfatória. É quando com uma lima murcha chata eu vou tirando todas as rebarbas das fitas.
deixando as quinas bem macias ao toque e com uma aparência muito bonita. O movimento é sempre esse, da fita para a peça, porque se for o contrário pode desgrudar e danificar a fita. E ao mesmo tempo que vou limando, vou conferindo com os dedos se já está suficiente o acabamento. De vez em quando eu uso também uma borracha escolar, daquelas bem branquinhas que vem com uma capinha plástica, que é útil para ajudar a remover algum pedacinho minúsculo de cola que possa ter sobrado. Finalmente, a montagem. Para ajudar a prender as peças para a furação, eu utilizo essa peça vermelha no canto, que é um grampo angular de 90 graus. Ele ajuda muito a firmar as peças para furar e parafusar. Os grampos angulares estão parecendo que estão colocados tortos, né? Mas é que estão mesmo, porque a peça de trás é mais baixa, mas ainda assim eles ficaram bem presos. A diferença de altura que mencionei antes é porque essa peça de cima vai encaixada por dentro das laterais. Essa peça servirá para a estabilidade do módulo, pois ela ficará posicionada na parte de trás, embaixo, e a parte de cima não terá fundo, uma vez que há muitas conexões na parede que foi previamente azulejada, pois dela saem as conexões de água, esgoto, gás e eletricidade, necessárias para a pia e o cooktop. Vocês viram que para posicionar essa peça foi fácil, apenas com umas pancadinhas ela ficou no lugar. E eu já comecei a furar e parafusar para a fixação. Ai, gente, este vídeo está saindo bastante atrasado porque ando bem ocupada durante o dia com outros projetos que estou desenvolvendo para terminar minha casa. E também pelo fato do meu emocional estar muito abalado, pois como já devem saber, meu marido faleceu. E nestes vídeos ele aparece muitas vezes, o que me desestabiliza ao vê-lo andando pela casa e ao mesmo tempo saber que ele não está mais entre nós, o que me deixa muito triste durante toda a edição deste vídeo, porque ele apareceu muitas vezes mesmo, mas muitas partes eu eliminei na edição por não serem necessárias para a sequência da montagem, por serem vários módulos iguais de MDF, portanto mostrei a montagem de apenas um módulo, para que esse vídeo não ficasse tão longo. Mas chorei muito durante toda a edição e por diversas vezes tive que abandonar os trabalhos para poder me acalmar. Essa peça que estou colocando agora é a prateleira que vai apoiada naquela peça de estabilização que coloquei atrás. E na frente eu improvisei um calço para apoio enquanto eu confiro o esquadro, para que fique bem posicionada, para eu fazer a furação para fixação através de parafusos. Como podem ver, tem um notebook aberto sobre a ilha que eu coloquei em destaque, que é onde consta o projeto em 3D que eu mesma fiz no SketchUp, um aplicativo de modelagem 3D. Quando eu comecei a projetar os meus móveis, eu tinha bastante tempo livre, pois a casa ainda estava na planta e com a construção bruta em andamento. Por isso eu tive tempo para fuçar no YouTube para aprender a lidar com o aplicativo. Mas se tiverem interesse em aprender de forma rápida, vou deixar na descrição um curso completo muito bem avaliado, com acesso vitalício e certificado, que encontrei na plataforma Hotmart, que está com preço bem acessível. E o preço do curso é um nada comparado com a economia gerada quando montamos nós mesmos os nossos móveis. E comprando o curso, você tem a oportunidade de ajudar ao meu canal. Vou deixar também na descrição, só a título de informação, porque não tenho patrocínio, um link de uma plataforma onde você pode encontrar os programas de SketchUp em versões mais antigas, a preços mais acessíveis do que as novas. E garanto que mesmo assim você vai conseguir projetar seus móveis, porque a versão que eu uso aqui é de 2018. Para vocês terem uma ideia da economia, antes de eu começar a fazer os móveis da minha cozinha, eu perguntei numa loja de planejados o preço de uma cozinha um pouco menor que a minha. E ainda só a parte que vai na parede, sem os módulos da ilha. E era 45 mil. E na época, eu gastei menos de 8 mil para fazer a minha cozinha inteira, os armários da parede mais a ilha. E tendo sobrado bastante de uma chapa de MDF branco texturizado, ainda incluí um módulo do closet e algumas gavetas para aproveitar a chapa toda. Foi uma economia enorme, valeu muito a pena. Fora a satisfação e orgulho que dá de saber que foi tudo feito por mim. Nossa, é muito gratificante.
Neste ponto, eu estou fazendo uma pequena abertura para passar a mangueira sifonada do esgoto, porque a saída da parede ficou dentro do módulo vizinho ao módulo da pia, pois os pedreiros foram colocando as ligações de água, esgoto e gás aleatoriamente, sem perguntar sobre o planejamento dos móveis. E isso aconteceu bem na época em que eu fiquei mais de um mês sem visitar a obra, porque estava empacotando toda a mudança da casa anterior. Em meio a 2 viagens que haviam sido adiadas desde a pandemia, nossa, aquele período foi uma verdadeira loucura. E quando eu cheguei na casa nova, o muro de sustentação da ilha já estava pronto, com tudo instalado no lugar errado. Até o gás ficou fora do módulo do cooktop. Mas no final fiz as minhas adaptações e acabou dando tudo certo e ficou funcional. Que saudades do meu marido, vendo-o aí cheio de vida, me ajudando a carregar o módulo para colocá-lo no lugar. Quanta falta ele me faz. Ele tinha uma gargalhada tão gostosa de ouvir. Ao posicionar o módulo, é a hora de passar a mangueira sifonada pelo vão que eu fiz na lateral do mesmo, para conseguir encaixá-lo perfeitamente no lugar. Me perdoem pela voz embargada pela emoção. É que tem horas que eu não consigo evitar. E ficou assim o módulo, devidamente encaixado, com a mangueira de água, a mangueira do esgoto, o dispenser de detergente, o fundo da cuba e embaixo o lugar onde ficará o gavetão. Agora estou preparando os gavetões, que para ficarem com os fundos bem reforçados, eu fiz com MDF de 15 mm de espessura, ao invés de 6 mm, que é o convencional, porque esses servirão para conter coisas pesadas, como pratos, copos, panelas de inox, etc. E devido a um erro que cometi no planejamento, eu esqueci de deixar espaço para transpasse, para embutir o fundo nas laterais. Por isso, para não ter que refazer os fundos com peças maiores, eu adaptei o projeto para prender os fundos com cavilhas. Para isso, estou usando um jig para cavilhas, que é um gabarito que centraliza o furo na borda do MDF. E também orienta o furo da outra peça para que encaixe perfeitamente no lugar. Agora vou preparar as peças para fazer os furos do outro lado. Para isso eu tenho que posicionar uma sobre a outra e, sendo a de cima maior, tenho que colocar um calço para dar estabilidade para marcar o furo e medir com um pedacinho de MDF a distância lateral que será deixada de cada lado para o transpasse das peças. Este é um momento de muito cuidado para furar as peças corretas que serão montadas em cada lado do fundo da gaveta. Tenho que manter as duas peças perfeitamente alinhadas. Para isso eu meço as distâncias com um jig transferidor para furos de cavilhas, que é um gabarito de marcenaria composto de várias peças, que pode ser usado de diversas maneiras. Aqui eu estou usando só a régua e um marcador que é preso com um parafuso, para que a marcação não saia do lugar. Meço diversas vezes para ter certeza absoluta de que os furos sairão no lugar apropriado e prendo as duas peças com 2 grampos de aperto rápido, um de cada lado. E durante a fixação eu vou medindo de novo e de novo, conferindo para que as furações fiquem perfeitas, porque de forçar é possível que o aperto do grampo possa afrouxar e sair do lugar. Para iniciar a furação é necessário introduzir uma cavilha no furo que já foi feito na borda para servir de guia para colocar o gabarito. Sendo assim, o novo furo sairá exatamente na mesma direção do outro. Dessa forma, eu vou fazendo os novos furos um seguido do outro da mesma maneira, sempre introduzindo uma cavilha como guia em cada furo e sempre conferindo as medidas de cada lado para constatar que nada saiu do lugar. Depois de todos os furos prontos, é a hora de aplicar a cola para fixar definitivamente as cavilhas que vou colocando uma a uma em cada furo. E para que fiquem bem fixadas, uso um martelo e tomo cuidado de prender um grampo de aperto rápido em cada furo nesse momento, para evitar que o MDF rache com a pressão, e vou repetindo o mesmo procedimento em todos os lados do fundo da gaveta. A sobra de cola que levanta de cada furo, eu espalho com os próprios dedos por toda a borda da peça. Coloco cola também em cada furo das outras peças, que serão fixadas em cada lateral do fundo da gaveta. E se ficou alguma parte da borda sem cola, é o momento de completar e passar para a montagem com o auxílio de um martelo de borracha.
Uma parte muito importante antes de aplicar os parafusos é conferir o esquadro e, se for o caso, usar força bruta para ajustar até a posição correta. Antes desta parte era para ter o registro de quando eu apliquei os parafusos nas laterais da gaveta. Mas não sei o que aconteceu porque eu não localizei o vídeo disso. Mas creio que não seja importante porque não há nenhum segredo nessa fase, pois acho que é algo que todos sabem fazer. O que estou fazendo agora acho que é até exagero, excesso de zelo mesmo, pois estou parafusando nas laterais de todo o fundo da gaveta umas cantoneiras que alguns conhecem como cadeirinhas. Pena que eu não tomei o cuidado de movimentar a câmera para mostrar melhor o processo. Peço desculpas por isso. Mas ainda bem que percebi a tempo e, para me redimir, ainda consegui registrar pelo menos o trabalho já pronto. Assim vocês podem ter ideia do que eu estava fazendo. À medida que eu fui fazendo as gavetas, eu fui colocando-as em uso. Demorei um certo tempo para terminar, pois montei todo o armário da parede antes de providenciar o acabamento externo dos móveis. E agora chegou o momento de esvaziar todo o armário para aplicar a fita de borda em todo ele. Constatei que a gaveta de temperos onde é guardado o sal estava com a corrediça toda enferrujada, com o sal que acabava caindo nela. E eu tive que arrebentar a corrediça para conseguir tirar a gaveta. Isto é o que eu chamo de trabalho inútil, mas só depois que eu fiz é que eu percebi. Eu sei que a poeira não faz bem às corrediças, então para não estragá-las com o pó do lixamento, eu plastifiquei todas elas. Mas só depois percebi que com elas no lugar seria impossível dar o acabamento necessário às fitas de borda que eu colocaria depois de tudo lixado. Portanto, serviço inútil e totalmente desnecessário. Para o lixamento, eu preparo a minha lixadeira orbital colocando uma folha de lixa 80 previamente cortada em 4 partes, o que dá o tamanho certinho para usar na lixadeira. Esse lixamento é necessário por 2 motivos. Primeiro, porque os módulos estavam em uso, sujeitos a gordura e sujeiras normais do dia a dia. E também porque durante a montagem surgem pequenos desencontros entre as faces das bordas do MDF, que, se não eliminadas com a lixadeira, vão aparecer depois de colocadas as fitas de borda. Durante o lixamento eu vou testando com os dedos se os pequenos desencontros foram totalmente eliminados. Este é o momento que constatei que precisava de máscara. Por ser ambiente fechado, o pó não estava dissipando como normalmente faz em áreas externas daqui de casa, que venta muito e a poeira vai embora quando estou do lado de fora. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo, seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. Agora estou desfazendo todo aquele trabalho inútil que comentei antes. Tirar todos os plásticos e desparafusar as corrediças de todas as gavetas. Para o espaço da gaveta mais estreita, a parafusadeira não cabe. Daí eu coloco nela um cabo flexível que me permite tirar os parafusos com facilidade. Não fosse isso, eu teria que usar uma chave Phillips bem curta e tirar os parafusos manualmente, o que seria um trabalho bem complicado e cansativo. Com uma espátula, passo cola de contato por toda a extensão das bordas do MDF. Em 2 camadas, porque a primeira camada é quase que totalmente absorvida pelo MDF. É necessário cuidar para que cada camada de cola seja colocada de maneira bem uniforme, para que não fiquem irregularidades que possam marcar a fita de borda depois de colada. Eu confesso que acho esta parte a mais chatinha de todo o trabalho. Esta é uma fita de borda de 63 mm que estou preparando para ser colocada nesse espaço que abriga a estrutura de ferro da ilha, que depois de pronta ficou com 8 cm de largura, portanto só uma fita não será suficiente. Por isso estou tirando com os dedos todos os resíduos de cola que ficaram na beirada dela, de forma que ao colá-la, esses resíduos não impeçam que a segunda fita necessária para cobrir o espaço fique exatamente justaposta à primeira. Notem que eu recortei a fita antes de colar devido ao canto de porcelanato.
E também coloquei pequenos pedaços de fita de borda em todos os cantos onde teria um encontro com outra fita para proporcionar um corte perfeito entre elas. Vou colocando e pressionando a fita com cuidado para que fique exatamente no lugar. A segunda fita, como é larga demais para o espaço, eu vou cortando alguns pontos com a tesoura para facilitar o acabamento depois, porque assim ficarão visíveis todos os pedacinhos provisórios de fitas que eu deixei nos pontos onde verão as emendas. Depois de completamente colada, já vou tirando o excesso da fita, que neste caso, como tinha uma sobra grande, apenas dei um picote com a tesoura e nem precisei de uma espátula para rasgá-la como de costume. Em todos os pontos de intersecção das fitas, é bom deixar uma sobra para que o corte fique perfeito e a emenda fique praticamente invisível. Eu bolei esta ferramenta para segurar a lâmina para fazer o corte em 45 graus, que consiste em um quadradinho de MDF de 6 mm e outro um pouco menor de 15 mm que cortei na diagonal exatamente em 45 graus e fixei tudo deixando um espaço bem justinho para segurar a lâmina. Mas vocês perceberam, né, que para usá-la eu tive que cortar um pouco do excesso da fita antes de posicioná-la. Daí, com o martelo e com todo cuidado para que a lâmina não se mova, a fita é cortada e o corte fica perfeito. Depois do corte pronto, é só levantar os dois lados da fita e retirar o pedacinho de fita provisória que estava lá colocada e comprimir para efetivar a colagem. Repito a operação de cortar os cantos e todos os demais pontos de emenda das fitas. Só que eu notei que não tenho a gravação do corte das fitas na parte reta, possivelmente porque acabou a bateria do celular e eu não notei. Mas eu faço isso segurando a lâmina alinhada com a borda do MDF e bato com o martelo do mesmo jeito. Esta é a parte reta que eu disse anteriormente, que perdi o vídeo. Por isso eu deixei essas linhas de indicação, onde uma é para tirar o excesso da fita de borda e a outra é onde posicionar o estilete para o corte. Agora, a hora que eu acho mais satisfatória, que eu gosto muito de fazer, é cortar as sobras da fita de borda, que para tanto eu dou um começo com o estilete e uso uma espátula que quebrou o cabo. Mas também pode ser usado um pequeno pedaço de MDF que dá o mesmo resultado. E depois de todo o excesso de fita cortado, é feita a limpeza e o acabamento final com a lima, da mesma forma que eu mostrei no começo deste mesmo vídeo, do minuto 4:30 em diante. Agora, como um bônus, eu vou apresentar para vocês um facilitador para passar cola na fita de borda, que eu fiz de acordo com um vídeo que eu achei aqui mesmo no YouTube, mas faz muitos anos. Por isso não sei mais qual foi o canal, para dar os créditos. Mas é bem útil, porque facilita muito o ato de passar cola na fita e não deixa excesso de cola nas bordas, como quando a gente passa com a espátula ou pincel de silicone. Eu fiz a caixinha do compartimento de cola com 3 pedaços de uma placa de nylon que eu tinha aqui. Mas essa parte acho que dá para fazer com MDF também. Também usei 2 plaquinhas de cano de PVC que eu aqueci com soprador térmico para que ficassem retas. Mas parece que dá para fazer isso também colocando o cano no forno por alguns minutos. Não tentei fazer, mas dizem que dá certo, caso não tenha um soprador térmico como o meu. Uma das plaquinhas, a que fica mais perto da beirada, é necessário fazer um pequeno serrilhado embaixo para a cola passar. Eu fiz isso com uma cegueta. No passador de fita, que é essa parte arredondada em cima, eu deixei 2 passagens separadas por um pedaço de fita de borda. Uma para fita de 22 mm, que é a mais comum, e a outra para fitas de 35 mm. Mas para esta eu teria que trocar o recipiente de cola por um mais largo. Eu só achei que neste modelo o compartimento da cola ficou muito pequeno, porque acaba rápido demais a cola. Mas ainda assim facilita muito o trabalho, como vocês podem ver, e não faz sujeira como quando se prende as fitas numa mesa para passar cola com espátula. Hoje em dia tem muitos outros modelos aqui no YouTube, é só pesquisar e achar o modelo que lhe atende melhor, pois vale muito a pena quando se tem que passar cola numa grande quantidade de fitas, como foi o meu caso.
Conforme eu vou passando as fitas na cola, eu vou pendurando-as num varal para dar o tempo mínimo de secagem, para que não fiquem grudando umas nas outras. Depois de alguns minutos, elas já podem ser enroladas pelo avesso para facilitar levar até o lugar da colagem. E assim ficou o meu varal cheio de fitas penduradas. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.